Essa é a última aula desse curso de Introdução à Filosofia. Então eu queria fazer uma série de reflexões sobre o que foi ensinado até aqui e proporcionar uma reflexão final para que a gente possa pensar na história de filosofia de uma maneira um tanto quanto organizada. Então o que a gente fez nesse curso até então? A gente apresentou alguns conceitos centrais, claro, vários outros conceitos ficaram de lado, até porque muitos outros vão ser abordados em contextos mais específicos, né? Falar sobre os pré-socráticos, sobre os estoicos, sobre alguns pensadores modernos, algumas escolas modernas, né, como, sei lá, a pós-modernidade, que me interessa bastante, existencialismo. Então tem várias maneiras de abordar contextos mais, recortes mais específicos da história da filosofia, e o objetivo desse curso foi fazer uma coisa um tanto mais sucinta para organizar um pouco as ideias de quem não tem não teve muito contato com a filosofia até então, com a história da filosofia. Então foi preciso um breve apanhado de cada período relevante da história da filosofia, com principais ideias e pensadores, para que a pessoa que está assistindo o curso não fique perdida, né? O que eu gostaria aqui então, para organizar um pouco as ideias, de fazer? É pegar dois conceitos, na verdade um conceito, mas que estão dialogando diretamente, que é o conceito de cosmos e o conceito de logos. Vocês já devem lembrar de uma das primeiras aulas, né? Onde a gente entende que o cosmos o cosmos entendido como universo, né? É visto como uma ordem justa, bela e harmoniosa, né? O Luc Ferry fala bastante sobre isso, né? Ele vai entender então como uma ordem magnífica, ao mesmo tempo harmoniosa, justa, bela e boa. É isso que designa a palavra cosmos. O que significa logos então? Significa a inteligência dessa ordem. Se essa ordem ela é justa, bela, boa, harmoniosa, ela possui uma inteligência. Essa inteligência a gente denomina logos. A palavra logia, de lógica, psicologia, sociologia, enfim, é tudo derivado desse conceito de logos. O logos ele predomina na antiguidade. Os antigos viam o universo como uma ordem justa, bela e boa. Saber o que é justiça implica conhecer esse cosmos, implica entender essa harmonia do universo e daí aplicar de maneira justa, né? Então os seres humanos estão hierarquizados, cada um tem seu lugar, cada um tem sua função, cada coisa tem sua finalidade, e quando as coisas estão harmoniosamente de acordo com a sua finalidade, elas estão de acordo com a inteligência do logos. Os antigos pensavam dessa maneira. O que vai ter então depois dessa antiguidade? Vai ter o que a gente chama de Idade Média, que a gente não cansou de falar nas aulas passadas, né? Nessa Idade Média, o logos ele vai sofrer uma mudança. Como o Luc Ferry vai dizer, ele vai virar verbo. O que significa o logos virar verbo? Ou melhor, verbo encarnado. Significa que essa combinação, esse cosmos ordenado, bom, belo, justo, ele vai sofrer uma transição de algo que é meio que como se fosse uma natureza, etc. Vai sofrer uma transição para ser encarnado. A partir de agora existe um Deus, né, o Deus cristão. Então a gente vai ter uma religião monoteísta, lembrando que os gregos tinham uma religião politeísta, vários deuses, e esses deuses não eram tão divinos assim, eles não eram o cosmos em si, né? Existia esse cosmos que era essa ordem ordenada e bela e justa, ordenada pelo próprio logos, e os deuses eram seres inseridos dentro dessa ordem. Agora no cristianismo vai existir um Deus onipotente, onipresente, e ele mesmo essa própria ordem, ele mesmo esse cosmos, tá? O cosmos então ordenado dos gregos, de certa forma esse cosmos impessoal, embora justo e inteligente, ele vai se tornar em um Deus pessoal, um Deus que está olhando para a Terra, um Deus que tem desejos, expectativas para com os seres humanos, um Deus que inclusive manda o seu filho, que também representa esse logos, que também faz parte desse logos. Esse filho vai encarnar, que é Jesus. Esse filho, ele vai, nessa filosofia cristã, ele vai representar o cosmos. Então a gente tem uma mudança no conceito de cosmos, tá? A gente tem um cosmos antigo, que é uma ordem bela e justa, e agora a gente tem um cosmo medieval que ele é proveniente de um Deus inteligente que manda um filho encarnado, e que toda a compreensão do que é justiça, do que é ética,
Se na antiguidade era proveniente do logos, agora é desse verbo, que também não deixa de ser um logos. Mas então, você quer saber a coisa certa, você vai ter que consultar as escrituras, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Então tem uma mudança, de certa forma, não chamaria de radical, mas uma mudança de certa forma drástica, pelo menos. A gente tem uma transição do conceito de logos. O cosmos é visto de uma maneira diferente. Produz-se filosofia antiga de uma maneira a partir de uma concepção de cosmos e logos, produz-se filosofia medieval de outra maneira a partir de outra concepção de cosmos e logos, que agora é encarnada em verbo, com Jesus, e que é proveniente de um Deus onipotente, de um Deus monoteísta. Claro que existem vários pensamentos divergentes na antiguidade e na filosofia medieval, mas eles estão basicamente com essa base de fundo, com esse cosmos, pressupondo esse cosmos, pressupondo que o universo é dessa maneira. Isso muda como as pessoas filosofam. Vai surgir uma outra mudança na modernidade. Esse cosmos agora é feito por Deus, esse mundo feito, ordenado, imaginado por Deus, que fez suas escrituras e mandou seu filho, ele vai ser interpretado de uma maneira diferente com o surgimento do racionalismo e da ciência, na verdade, né? Começa-se a ter telescópios, etc. Começa a se observar o cosmos e começa a ver que o cosmos, na verdade, é um caos. Não é tão ordenado assim quanto pensavam os antigos e medievais. Na verdade, ele é desordem. Na verdade, ele é mecânico, ele tem leis de natureza, mas no fundo ele é um caos, no fundo ele é infinito, no fundo ele caminha a desordem, né? A segunda lei da termodinâmica, que também é um conceito bastante interessante que eu quero fazer vídeo, tá? Mas a ideia de que agora o cosmos, ele já não é mais uma ordem harmoniosa, justa, bela, boa, na verdade completamente indiferente. O universo é indiferente a nós. Certo? Não faz a menor diferença se a gente vai morrer. Se a humanidade for extinta agora, o universo não tá nem aí, não. Ele é impessoal, ele é extremamente impessoal. Segundo o Luc Ferry, a física moderna vai fragilizar os ensinamentos do cristianismo, também a própria filosofia antiga, mas enfim. A ideia é que o cosmos harmonioso e justo, ele é invalidado, já não dá mais para, ao querer saber qual a coisa certa a fazer, a tentar buscar compreender a partir desse cosmos. O conceito de justiça para esse cosmos não faz muito sentido. Tem as leis da natureza, e se acontece um terremoto que mata milhões de pessoas, é porque as leis da natureza, né, as placas tectônicas, blá blá blá, sei lá como é que se explicar isso, mas fez com que a Terra tremesse de maneira impessoal, e se as pessoas morreram foi muito mais azar do que qualquer punição divina ou alguma coisa parecida. A própria ideia de leis do universo é uma construção humana. É o ser humano que vai pegar a natureza, vai investigar a natureza de maneira empírica, e o próprio ser humano que vai construir quais são essas leis, né, através de modelos científicos, através de hipóteses, testes empíricos. O ser humano mesmo vai construir o conhecimento que ele vai usar para entender esse cosmos, para entender esse universo, para entender, criando várias ciências. Então, a partir de agora, vai ser através das ciências que a gente vai entender o mundo, o cosmos, e a própria filosofia vai, de certa forma, precisar prestar contas a essa ciência e ser uma filosofia que se remete a ideais científicos. Somos nós que construímos a coerência e o sentido dos fenômenos naturais. Por si mesmo eles não têm. Então qual que é a lição aqui? A lição é que existem 3 concepções, pelo menos, de cosmos e de logos que permeiam a história da filosofia. A ideia de que ele é um todo ordenado, harmonioso e justo, a ideia que ele é fruto de um Deus onipotente, onipresente, que criou e tem leis, e tem revelações, escrituras, e a ideia de que ele é um todo indiferente, que você não consegue mais buscar ordem, harmonia e beleza a partir disso. Somos nós mesmos que produzimos isso que está em questão. Então, filosofia antiga, filosofia medieval e filosofia moderna. O que a gente precisa entender é que pensar em filosofia contemporânea não é abandonar esses 3 modelos de cosmos, não é abandonar essas 3 maneiras de ver o mundo, mas é entender que
tudo hoje, os seres humanos de hoje, as pessoas que estão produzindo filosofia, tá tudo hoje tá tudo misturado e a gente vive numa sociedade extremamente pluralista, pessoas, pensamentos, correntes filosóficas, religiosas, levam em consideração todos esses três modelos e vão se portar de maneira diferente, de maneira extremamente heterogênea a partir desses três conceitos. Muita filosofia se produz de inúmeras maneiras diferentes a partir dessas três concepções hoje em dia, inclusive a postura que você vai ter em relação a cada uma dessas visões, mas esses três conceitos eles ajudam a gente a organizar. Sempre que você pegar um filósofo, você pensa: como que ele pensa o cosmos? Como que ele pensa o logos? O que é o universo para esse filósofo? Quando ele está falando de certo, de errado, ele está pressupondo uma harmonia na existência, ele está pressupondo um Deus que deu leis, ele está pressupondo um universo indiferente. Então pensar em estética, né? O que é o belo? O que se remete ao belo? Se remete a essa harmonia? Se remete a essa vontade de Deus? Se remete a um conceito completamente indiferente, um universo completamente indiferente, onde o belo é muito mais proveniente das faculdades humanas? Então a gente tem aí uma maneira de organizar um pouco o pensamento filosófico, a história da filosofia, para pensar hoje, para entender que hoje a gente na verdade não abandona esses três modelos, mas a gente tem o grande desafio de integrá-los numa filosofia ou em várias filosofias que precisa fazer com que esses seres humanos convivam de maneira harmoniosa. Se a gente for pensar em política, se a gente for pensar em ética, de fazer com que os seres humanos sejam convencidos a fazer a coisa certa e pensem em fazer a coisa certa, ainda que partam de pressuposições cosmológicas diferentes, porque muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas não acreditam. Então essa ideia, né, esse logos, ele se mantém relevante pra gente pensar. Então quem curtiu, gente, dá aquele joinha, se inscreve, né? Quem acompanhando o curso, queria pedir para dar uma compartilhada, ver os outros conteúdos do canal, né? Eu tô tentando fazer o canal crescer, então tô tendo várias ideias, o que eu vou botar para substituir aqui, né? Então tá surgindo uma série de ideias, uma série de coisas, e a ideia é fazer o canal crescer um pouquinho aí para poder ir jogando conteúdo e produzindo mais coisa para vocês. Então, quem está acompanhando o curso aí, queria agradecer, e tem bastante coisa interessante daqui para frente, tá bom?